Que a graça de Cristo e que as suas riquezas abundem em seus corações e que nesse momento estamos agora vivendo, e vamos agora falar um pouquinho mais da palavra do Senhor. E hoje eu tenho uma palavra revelatória da parte de Deus. Essa manhã cheguei de serviço, fui dar uma descansada, e nesse descansar Deus me deu dois sonhos proféticos, que a qual eu quero compartilhar com os irmãos no intermédio desta mensagem. Bom, o texto ele está em Ezequiel, capítulo 37. É a famosa história do Vale dos Ossos Secos. É uma palavra profética para o povo de Israel, que estavam exilados em Babilônia. Então, viviam eles numa situação crítica, desesperançosos, sem expectativa de nada, e Deus levanta o profeta Ezequiel para levar a eles uma palavra profética de avivamento. Antes de nós falar um pouquinho sobre tudo que Deus nos falou nessa revelação, eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, que a gente vai, de acordo com que a gente vai falando sobre o assunto, a gente vai passando para os irmãos tudo aquilo que Deus nos trouxe durante esta manhã. Bom, como estávamos falando, o povo estava em Babilônia, cativo em Babilônia, e Deus se levanta Ezequiel para trazer uma palavra para eles. Ele fala, e o que me chama a atenção em tudo isso aqui é que Ezequiel, ele começa, e Deus manda Ezequiel profetizar da seguinte maneira. Está no versículo 4 que me chama a atenção. Ele fala assim: profetiza a esses ossos e dizes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Se você for ver, esses ossos estavam agora seriam profetizados para reviverem. E esse reavivamento desses ossos seria em duas etapas, isso dizendo em profético para Israel. Primeiro, queria restaurar a nacionalidade de Israel, que foi perdida porque estavam em Babilônia. E a outra, que é a melhor de todas, que precisava ser restaurada, é a restauração espiritual. Então vemos aqui que os dois lados são muito paralelos e positivos e devem estar sempre andando juntos. Hoje, se nós formos levar para a igreja, nossa atualidade hoje, vamos ver que a igreja está precisando viver isso. A igreja perdeu a sua nacionalidade. Hoje a igreja não é mais vista como um lugar que chamavam antigamente de lugar da cura, o lugar das bênçãos, o lugar da salvação, o lugar da restauração. Hoje não vê isso mais. Hoje, o crente na rua ou qualquer pessoa na rua são indiferentes. Então a gente tem que mudar essa história. Deus está chamando a atenção para poder trazer esse avivamento, avivar dentro do nosso país, principalmente vamos falar do Brasil, o reavivamento nacional, buscar a identidade da igreja novamente. Então, para isso acontecer, em primeiro lugar, temos que ouvir a palavra de Deus. O que está faltando para a igreja hoje é justamente isso. É ouvir a palavra, é se envolver com a palavra, é aprender a palavra. Não é escutar porque o pregador falou, não é porque escutar porque o pastor falou. É você se inteirar do assunto, é você viver isso. Na minha época, eu vou dizer isso, eu nasci assim, num ambiente onde as pessoas buscavam a palavra, onde as pessoas buscavam a interpretação da palavra, onde nós discutíamos, sentávamos ou numa esquina qualquer, conversávamos sobre a palavra, sobre a interpretação da palavra, discutimos ali o que quer dizer aquilo para nós, o que quer dizer isso para a igreja, enfim, precisamos buscar isso novamente. Hoje, nas igrejas não existe mais culto de doutrina, que antigamente era chamado. Hoje é culto de ensinamento,
culto da palavra, não importa a definição que vão dar a isso. O importante é que perderam essa identidade. Hoje não se vê mais isso. Eu me lembro que quando eu estava pastoreando uma igreja e nós forçávamos e falávamos para as pessoas que têm que ir, deveriam estar lá, as pessoas achavam que eu era chato. Não é a questão de achar chato. Escute só, queridos. Perguntei para uma senhora uma vez, para uma mãe, e disse, olha, se seu filho não quiser comer, tá, então vai deixar ele sem comida. Se seu filho está doente e não quiser tomar remédio, então ele vai morrer. Aí a senhora falou assim, não, aí é diferente, aí é claro que meu filho vai ter que comer, ele precisa comer. Meu filho não morrer, ele precisa tomar remédio. Então é a mesma coisa a igreja, os pastores hoje não estão mais se preocupando em saber como que está a situação espiritual da igreja. Porque para chegar até a espiritual, aonde eles querem chegar hoje, precisam passar pela primeira etapa, que é a etapa da identidade, da nacionalidade da igreja no mundo. Aí, o mundo precisa olhar a igreja como olhava a igreja primitiva, como olhava a igreja do século XV, século XVI e assim por diante. Precisava olhar a igreja, né? Porque depois do século XV, no século XVI, entre o XV e XVI, onde o povo buscava, onde existiam grandes avivalistas e outros mais, depois veio outros mais se posicionando para trazer avivamento para a igreja se avivava, enfim, precisamos buscar essa essência. E hoje vivemos num mundo de ossos, onde vivemos um vale de ossos secos, onde pessoas estão mortas neste mundo, onde estão todas amedrontadas com medo de tudo que acontece no mundo, onde a crueldade, a marginalidade, onde o mal de um modo geral está imperando nas vidas de hoje, de uma tal forma que precisam de ajuda, e a igreja perdeu a sua nacionalidade. E aí vão buscar coisas, vão buscar ajuda em outros artifícios que não vão lhes dar a certeza da salvação, da restauração. Por quê? Porque a igreja, não estão querendo ouvir a palavra de Deus. Não querem parar. E acho que aquele culto que foi uma bênção já é bastante, porque o culto acabou a bênção. Porque aí a gente vai para a nossa casa, talvez pensamos um pouquinho ainda sobre o culto, mas do amanhã eu acordar, já não pensamos mais sobre o culto, já voltamos à nossa vida anterior de novo, e assim por diante. Não é isso que Deus quer da gente. A gente não quer que a gente vive momentos de culto. Ele não quer que você viva um momento apenas. É nós reativar a escola dominical como era antes. Uma escola dominical avivada, onde as pessoas perguntavam, onde os professores se aplicavam a estudarem para passar para os seus alunos e assim por diante. Está faltando isso. Essa primeira etapa, ela precisa ser reavivada novamente. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, precisam se envolver com a palavra de Deus, parar com essa ideia de querer achar que o culto foi uma bênção. Não, o culto só é uma bênção quando ela traz benefícios estaduais, nacionais. Aonde você mora, as coisas estão funcionando. Aonde você mora, as pessoas estão sendo avivadas, tocadas pelo Senhor. Aonde você mora, as pessoas estão olhando para a igreja como fosse um lugar qualquer. E aí abre as portas para fazer a campanha disso, campanha daquilo. Perdoe a minha franqueza, mas é uma idiotice isso. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. As pessoas estão atrás de bênçãos, e é isso que Jesus fez lá no monte, quando ele estava lá e transformou, fez aquela grande multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão foi atrás dele e disse, olha, vocês estão vindo a mim por causa do pão e do peixe que foi multiplicado, mas agora mudou a história, vou ter que comer da minha carne, beber do meu sangue. E o que aconteceu depois? Todo mundo foi embora, não quiseram ouvir a palavra de Deus. É isso que está acontecendo hoje. Estamos com medo de perder pessoas, mas elas não vão se perder. Elas podem sair da igreja hoje, elas podem até mudar de igreja hoje, mas um dia elas vão voltar um dia, quando Deus proporcionar uma situação para elas vão entender que aquela palavra que foi ensinada há muito tempo atrás, ela precisa que ela tome a atividade dela agora, que ela se ative a ela naquele momento. Então é isso. Nenhuma palavra, nenhum ensinamento
vai ser jogado fora. Jesus não jogou fora a sua palavra. Ele passou 3 anos e meio. Ficou apenas com os 12. Depois com 11. Mas ele manteve. O que aconteceu depois, queridos? As coisas cresceram. O evangelho cresceu. A palavra de Deus chegou a muitas pessoas. Não tem gente precisando hoje. Não adianta. A segunda etapa, que é o derramamento do Espírito Santo, não vai vir se a igreja não tomar uma posição nacional, não voltar à sua identidade nacional novamente. Se ela não buscar isso, se ela não se voltar para a sua identidade, se ela não se posicionar como igreja, Deus não vai derramar avivamento. Pode falar que culto foi uma bênção, pode falar que foi batizado no Espírito Santo, pode falar o que for, mas não adianta, não vai Deus derramar a essência do Espírito Santo se nós não buscarmos a nossa identidade nacional. E para isso é preciso que você se volte para a palavra. Está acontecendo agora? Escute só agora aqui, queridos. As igrejas estão fecharam as igrejas por causa de uma pandemia chamada Covid-19. As igrejas se fecharam. Mas por que isso, pastor? Não tem que fechar, tem que fechar mesmo. O governo está certíssimo. Eu não discordo do governo. Será que você não parava para pensar ainda? Deus precisou fechar a igreja para poder mostrar para a gente, a igreja, o como somos tão incapazes. Não buscamos a Deus como deveríamos buscar. Pessoal, a igreja tem que fechar por causa da pandemia. Se nós temos que na época dos avivalistas, não tinha esse negócio não. Na época que a igreja se posicionava nacionalmente, a igreja não se fechava não. Hoje tem que ir fechando. Aí se fechava assim, em termos de perseguição. Mas fechar por causa de uma pandemia, fechar por causa de uma onda de marginais? Não, queridos. Isso é sinal que a igreja está fora da sua identidade nacional. Então, como é que você vai profetizar? Como a igreja vai sair de evangelizar? Eu não tenho como evangelizar hoje a igreja. Porque a igreja fica dentro de 4 paredes, brigando entre si e não se posiciona nacionalmente. Não existe mais amor cristão como antigamente, não existe um amor cristão, não se amam mais as pessoas como amavam, como Jesus ensinou para amarmos. Então precisamos buscar essa identidade. Por mais que me falem de um movimento isso, um movimento aquilo, mas isso não é um movimento a qual é chamado um movimento de avivamento. O avivamento é quando mudanças territoriais acontecem. Quando, em primeiro lugar, isso é em segundo lugar. Em primeiro lugar, quando mudanças interiormente em nós acontecem. Quando começo a olhar para o meu próximo, não julgando ele, não falando mal dele. Porque quando você fala mal do teu irmão, queridos, quando nós falamos mal do nosso irmão, quando nós reclamamos de nosso irmão, é sinal que nós estamos orando por ele. Porque não existe oração e reclamação juntas, porque as duas coisas não se combinam. Então é preciso que nós todos analisam isso. Se precisamos tomar a nossa identidade nacional. Se eu acredito, só é avivamento bíblico quando o território ele é tocado pelo Senhor. Não é fácil fazer isso não, porque aqui, veja aqui, olha a pergunta do Senhor para Ezequiel. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? É como Deus chegasse para Ezequiel e disse: Ezequiel, é possível esses ossos viver? Ezequiel foi realista. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe disso. Só tu sabes, Senhor. Nós, eu não tenho condições para isso. A realidade é essa. Nós não temos condições de mudar esse mundo. Mas se nós fazemos o que Ezequiel diz aqui no versículo 4. Então disse-me ele, profetiza a esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É persistir em pregar. É persistir em ensinar.
Abra a sua igreja, para com esses cultos de chamado, entre aspas, avivamentos, e monte um culto de ensinamentos. Discute só a palavra de Deus, mas na integridade dela, na forma que tem que ser entendida mesmo. Não é como eu quero que seja entendido, não. Não é mudar, não é colocar costumes e outras coisas dentro da igreja para poder dizer que é a palavra de Deus. Não, vamos ter certeza disso, que é ela que está dizendo isso mesmo. É preciso que nós levantamos a nossa cabeça, abrimos nossa mente para que o Senhor possa falar e nos ensinar. A sabedoria vem dele, o poder vem dele. Então estamos buscando as coisas erradas, estamos indo por caminhos errados. Então precisamos reavivar. Não adianta. E aqui essa passagem, ela é clara para os nossos dias. Por mais que ela foi profetizada para Israel lá no exílio, não importa. O importante é que hoje também ela é viva e eficaz para a gente. É como que Deus olhasse para o futuro da igreja e visse que ela chegaria a esse ponto. Tem que fechar, porque não estamos orando como deveríamos orar. Não estamos profetizando como deveríamos profetizar. Porque tudo está acontecendo porque nós permitimos que aqui estão acontecendo. O diabo está operando porque nós não estamos trabalhando. E assim por diante. Então, queridos, poderíamos falar muito mais coisas sobre isso, mas o tempo é pouco. Eu quero apenas deixar o que Deus nos trouxe de revelação nesta manhã. Tive 2 sonhos. O primeiro sonho, sonhava que eram colocados em bolsas mãos cortadas, amputadas. E mãos, na verdade, simboliza trabalho, ação, atividade. É exatamente isso que nós falamos nesse momento agora, nessa mensagem. A incapacidade da igreja de trabalhar. Ela não busca a capacidade do Senhor. Ela busca buscar a sua capacidade, ela fica incapaz. A irresponsabilidade da igreja. Tudo está acontecendo porque as mãos estão amputadas. Precisamos ligar isso. Ligar. E logo após, eu tenho o segundo sonho, já mencionava o texto de Ezequiel 37. E que essa palavra profética para a tua vida hoje seja de bênção. E que você entenda que Deus tem o melhor para a gente. Vamos sair desse casulo chamado templos. Essas orações medíocres, infrutíferas. Paulo disse, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se o seu Espírito não está intercedendo por nós, que alguma coisa está errada entre nós e o Espírito Santo. E se observa que a segunda etapa é o derramamento espiritual. Então não estamos buscando aquilo que deveríamos buscar. Então vamos lá, profetiza, abre sua boca, busca o Senhor. Busque o Senhor na intensidade que devemos buscá-lo. Não é buscar orar por orar, nem ir para a igreja buscar poder. Vamos nós buscarmos a direção do Senhor, para nós chegarmos aonde Ele quer que nós chegamos. Paramos com essa inovação evangélicas e vamos buscar a revelação evangélica, a revelação da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Para isso, você precisa buscar. Eu hoje, estou gravando esse vídeo, ontem à noite, foi pregada uma mensagem, e enquanto eu ouvi aquela palavra, parece que Deus ele usou aquela palavra para dar introdução para essa mensagem hoje. E falava justamente sobre isso, sobre sonhos. Sonhar. E os sonhos precisam ser renovados a cada dia. É hora, é momento. Não adianta reclamar da Covid-19. Não reclame. Peça a Deus para que nós mobilizamos o mundo com a palavra dele.
para que, ao mobilizarmos o mundo com a palavra dele, logo após vem o Espírito Santo, restaurando a vida de muitas pessoas. Não adianta reclamar porque a sua rua foi fechada pelo tráfico. Não adianta reclamar que na sua cidade os traficantes, milicianos, etc. estão imperando. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar que o nosso Rio de Janeiro está assim, está assado. Não adianta reclamar do governador, do prefeito, do presidente da República. Não adianta reclamar.